Já por muitos séculos, irmãos, pessoas de várias formações e culturas diferentes consideram a Bíblia um livro confiável e que fala a verdade. E também milhões de pessoas hoje seguem os seus ensinos. Mas, infelizmente, outros acham que a Bíblia é um livro sem importância e cheio de mitos e lendas. Mas o que você acha? Será que a Bíblia fala a verdade mesmo? Que provas temos de que ela é autêntica ou verdadeira? Podemos confiar nela como sendo a palavra de Deus? Então é isso que iremos considerar nesse discurso, meus queridos irmãos e amigos. Em nossos dias, como vimos, infelizmente, elementos influentes procuram desacreditar da Bíblia. E hoje, também alguns clérigos, críticos modernistas, evolucionistas e filósofos atacam a autenticidade da Bíblia e inventam teorias para minar a fé na Bíblia, chegando até a descartar a necessidade de se crer em um Deus. E além disso, a conduta de professos cristãos que desonram a Deus traz vitupério sobre a Bíblia, influenciando as pessoas tanto dentro como fora da cristandade. Mas ainda bem que nós, testemunhas de Jeová, proclamamos destemidamente que a Bíblia é autêntica, inspirada e infalível palavra de Deus. Os seus ensinamentos e sua organização baseiam-se inteiramente na Bíblia. E reconhecemos como muitos mais do que uma grande obra-prima literária. Para nós, a Bíblia é ímpar, o livro mais notável e proveitoso que existe. E Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, defendeu a palavra de Deus como sendo a verdade e a usou até mesmo para vencer tentações. Querem ver? Em uma oração por seus seguidores, Jesus disse algo muito importante. Leamos juntos aqui o que diz o livro de João, capítulo 17, o versículo 17. João, capítulo 17, o versículo 17 diz: Santifica-os por meio da verdade. A tua palavra é a verdade. Conforme lemos, Jesus chama as Escrituras como um todo de a verdade. Esta verdade pode santificar a pessoa, mudar completamente a sua vida e torná-la alguém separado do mundo, assim como foi no caso de Jesus. E nós, como seus seguidores, devemos usar e encarar as Escrituras da mesma maneira. Santificar também pode significar colocar à parte. Quando nós aceitamos a verdade, somos colocados à parte, por assim dizer, do mundo. Nós não nos encaixamos mais neste mundo, porque os nossos valores são outros e queremos viver de acordo com a verdade da Bíblia. Sabemos por experiência que a Bíblia é o único guia confiável para conhecer e agradar a Deus. A respeito disso, o salmista escreveu no Salmo 119, 105: Tua palavra é lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho. Uma lâmpada, ela pode iluminar e mostrar os perigos logo à frente, ao passo que uma luz para o caminho ilumina o trajeto a uma distância. Ou seja, a palavra de Deus pode nos orientar em segurança durante toda a nossa vida, ajudando-nos a tomar decisões sábias e corretas. Ela também fornece base sólida para termos convicção e fé. De fato, irmãos, há fortes evidências de que a Bíblia é autêntica, palavra inspirada de Deus. Mas como nós podemos saber que a Bíblia merece nossa total confiança? Pensemos no seguinte: se durante muitos anos um amigo sempre falou a verdade a você, é bem provável que você considere ele uma pessoa confiável, não é mesmo? Agora, será que a Bíblia não é como esse amigo que sempre falou a verdade? Com certeza que sim, e podemos
confiar totalmente nela, pois há inúmeras provas incontestáveis da autenticidade da Bíblia. O conteúdo da Bíblia, a atitude dos escritores e outros fatores fornecem provas da sua autenticidade. Por exemplo, irmãos, a conduta, a candura, a honestidade dos escritores da Bíblia é uma forte prova da sua confiabilidade. A integridade da Bíblia é atestada pelos escritores e por primitivos cristãos que deram testemunho dos fatos, sabendo que poderiam até ser condenados à morte, à base do seu testemunho. Já a harmonia interna é mais uma prova de que a Bíblia é autêntica e inspirada palavra de Deus. Apesar de ter sido escrita por cerca de 40 pessoas totalmente diferentes, envolvidas na sua escrita durante um período de mais de 1.600 anos, a Bíblia é inteiramente harmoniosa. E ela ainda tem um só tema dominante, que é a vindicação da soberania de Jeová e a santificação de seu nome por meio do seu reino, sob Jesus Cristo. Ainda mais, o valor prático dos princípios justos e das normas de moral da Bíblia atestam a sua inspiração divina. A exatidão do relato bíblico, incluindo os seus registros geográficos, geológicos e cronológicos, provam a sua autenticidade. Quanto a isso, certo professor chamado R.W. Wilson escreveu: as declarações cronológicas e geográficas são as mais exatas e fidedignas do que aquelas fornecidas por quaisquer outros documentos antigos. E as biografias e outras narrativas históricas harmonizam-se maravilhosamente com a evidência fornecida por documentos, provando que a Bíblia é verdadeira. Olha só, esse professor ele chegou a uma conclusão de que a Bíblia é confiável à base do entendimento de provas. E todos os humanos deveriam chegar a essa mesma conclusão. E além disso, embora a Bíblia não seja uma obra sobre a ciência, mas ela é exata quando faz referência a assuntos científicos. Por exemplo, ela fala do planeta Terra como sendo uma esfera, ou seja, redonda, e suspensa sobre o nada. E encontramos essas palavras lá em Isaías capítulo 40, versículo 22. E isso só foi comprovado muitos séculos depois, através de imagens da Terra feitas por satélites. Ainda falando sobre a autenticidade da Bíblia, a exatidão histórica de seus livros canônicos, das escrituras hebraicas e gregas, também tem sido confirmadas. E o cumprimento de profecias é o mais forte testemunho a favor da autenticidade da Bíblia. Por exemplo, destacam-se as profecias sobre a vida de Jesus e os seus cumprimentos. Por exemplo, o profeta Miqueias predisse que Jesus nasceria em Belém, em conforme Miqueias capítulo 5, versículo 2. E nos dias do nascimento de Jesus, havia em Israel 2 cidades chamadas Belém. Uma se situava perto de Nazaré, na região norte do país, e a outra perto de Jerusalém, em Judá. Segundo informações, a que ficava perto de Jerusalém se chamava anteriormente Efrata. E Jesus nasceu nessa cidade, exatamente como uma profecia de Miqueias predisse. E vemos o cumprimento dessa profecia registradas lá no livro de Boas Novas segundo João, capítulo 7, versículo 42. E além dessa, que outras provas mais nós temos relacionadas sobre a vida de Jesus? Existem muitas, mas vamos ver uma outra profecia que mostra que Jesus sofreria pelos humanos pecadores. E está registrada no livro de Isaías, capítulo 53, verso 5. Vamos ler? Isaías, capítulo 53, o versículo 5, que diz: no entanto, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelos nossos erros. Ele sofreu punição para que tivéssemos paz, e por causa de suas feridas fomos curados.
Como vimos nessa profecia impressionante, Isaías escreveu referindo-se ao Cristo, de que ele morreria pelas nossas transgressões, ou seria esmagado pelos nossos erros, e por causa das suas feridas tem sido curada a toda a humanidade. Agora, será que essa profecia ela se cumpriu? Vamos ver o seu cumprimento e encontramos aqui na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 23 a 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23 e 24, que diz assim: Quando estava sendo insultado, ele não respondia com insultos. Quando estava sofrendo, não ameaçava, mas confiava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou os nossos pecados no seu próprio corpo, no madeiro, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E pelos ferimentos deles, vocês foram curados. Conforme vimos, irmãos, no texto, quando Jesus esteve na terra, ele sofreu muitas injustiças. Ele foi mal entendido, desprezado, torturado e foi até mesmo dado como morto e sacrificado, como resgate para todos os que exercem fé. E mesmo assim, ele continuou agindo com brandura. Jesus sabia que o seu Pai Celestial cuidaria dele e resolveria as injustiças no tempo certo. Quão maravilhoso foi o que Jesus fez por nós! E impressionante ainda é ver essa profecia sobre a sua morte se cumprir nos mínimos detalhes. Mas talvez alguns duvidem de tudo isso. Mas como que alguém poderia forjar uma situação assim, passar por todos esses detalhes e sofrimentos, como de fato ele passou por tudo isso, e ter de sofrer uma morte assim? Somente Jesus, o Filho de Deus, que fez isso, né? E essas são apenas algumas profecias que se cumpriram em Jesus Cristo. Na Bíblia, se encontram inúmeras profecias relacionadas ao seu nascimento, ministério e morte e ressurreição de Jesus. E além do mais, temos profecias que se cumpriram a respeito de nações antigas e das condições atuais em que vivemos, e que aumentam ainda mais a nossa confiança na Bíblia, como sendo a palavra de Deus. Sobre as nações antigas, podemos citar a queda e a consequente destruição de Babilônia. Por exemplo, cerca de 200 anos antes de Babilônia ser conquistada, Jeová revelou ao profeta Isaías como que isso aconteceria. Jeová revelou o nome do conquistador, que as portas da cidade estariam abertas e que o rio Eufrates, que protegia a cidade, se secaria. Podemos ver isso aqui em Isaías, capítulo 44, versículos 27 até o capítulo 45, versículo 1. Isaías 44, versículo 27 até o capítulo 45, versículo 1, que diz: Aquele que diz às águas profundas, evaporem-se, secarei todos os seus rios. Aquele que diz a respeito de Ciro, ele é o meu pastor, e realizará tudo o que for da minha vontade. Aquele que diz a respeito de Jerusalém, ela será reconstruída, e do templo seu alicerce será lançado. Assim diz Jeová ao seu ungido, a Ciro, a quem seguro pela mão direita, a fim de subjugar diante das nações e desarmar reis, a fim de abrir diante dele as portas duplas, de modo que os portões não estarão fechados. Conforme vimos no texto, o profeta Isaías escreveu como que e de que maneira Babilônia seria atacada e destruída. E como vimos, os invadores eles secariam os seus rios, tornando vulneráveis a cidade. E mais impressionante ainda, Isaías forneceu até mesmo o nome do conquistador,
que era o rei persa chamado Ciro, diante de quem se abririam as comportas, todas as portas, e nenhuma entrada ficaria fechada. Interessante que naquela noite os babilônios estavam realizando uma grande festa e sentiam-se seguros atrás das maciças muralhas da cidade. Enquanto isso, Ciro engenhosamente desviava as águas do rio que cortava a cidade. As águas logo baixaram o suficiente para que os seus homens cruzassem o rio. Mas como que o exército de Ciro passaria pelas muralhas da cidade? Por alguma razão, naquela noite, por descuido de alguém, os portões da cidade foram deixados abertos. Ficamos impressionados ao refletir na magnitude dessa profecia de Isaías. O que ele predisse equivale a prever o modo exato em que uma cidade moderna, como por exemplo Nova York, poderia ser destruída daqui uns 200 anos e depois afirmar que ela nunca seria mais habitada. É claro que o mais notável de tudo isso é que essa profecia de Isaías realmente se cumpriu. De fato, irmãos, é maravilhoso vermos que as profecias da Bíblia se cumpriram nos mínimos detalhes. É mais uma prova de que ela é autêntica e do grande poder do nosso Deus Jeová. Também encontramos na Bíblia profecias relacionadas à reconstrução de Jerusalém e do templo pelos judeus que retornaram do exílio. E temos também profecias que falam das sucessões das potências mundiais. Também foi profetizado que haveria um tempo de grandes dificuldades antes do fim desse sistema de coisas. Na notável profecia de Jesus feita aos seus discípulos, no Monte das Oliveiras, Jesus predisse situações e acontecimentos específicos que ocorreriam pouco antes da vinda do seu reino, conforme está registrado aqui no livro de Lucas, capítulo 21, versos 10 e 11. Lucas, capítulo 21, versículos 10 e 11. Vamos ler? Que diz assim: Então lhes disse: Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá também grandes terremotos e num lugar após outro falta de alimentos e pestilências. E as pessoas verão coisas atemorizantes e grandes sinais no céu. Conforme vimos no texto, nós observamos o cumprimento dessa profecia, vemos as guerras acontecer, Guerras internacionais, a fome em toda parte, no planeta, grandes terremotos e o colapso moral e social das pessoas. Sobre as guerras, só nos primeiros anos, no século XX, muitos imaginavam que o mundo continuaria em paz. A Primeira Guerra Mundial chocou o mundo, e marcou o início de uma era de guerra sem precedentes. E como estamos observando, nos últimos noticiários, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, vemos vidas inocentes, que estão sendo tiradas por meio dessa guerra. Observamos também a fome. No mundo todo, a falta de alimentos acontece por causa de guerras, corrupção, graves problemas econômicos e má administração. Um relatório de 2018 do Programa Mundial de Alimentos diz que em todo o mundo, 821 milhões de pessoas passam fome e 124 milhões dessas pessoas sofrem com fome extrema. Também temos visto terremotos acontecer. Uma enciclopédia diz que todo ano acontecem cerca de 100 terremotos que causam grandes estragos. Mas o fato é de que o sofrimento causado pelos terremotos, bem como o número de mortes, é muito grande. E sobre as doenças, uma publicação da Organização Mundial da Saúde disse que os últimos 20 anos foram marcados por grandes epidemias. Doenças antigas como a cólera, a peste e a febre amarela voltaram e novas doenças têm surgido,
como grandes surtos da gripe, o ebola e a zika. Apesar de os cientistas e médicos terem feito muitas descobertas, a cura de todas essas doenças está longe de ser encontrada. E mais recente, o coronavírus, que tirou ainda tem tirado a vida de muitas pessoas. De fato, irmãos, tudo isso mostra o claro cumprimento de profecias bíblicas. E isso tudo comprova que a Bíblia é a palavra de Jeová Deus, como sendo autêntica, ou seja, verdadeira. Por isso, irmãos e amigos, além de prestar atenção à autêntica palavra de Deus, os conselhos e os ensinamentos da Bíblia são proveitosos e recompensadores, conforme nós vamos ler aqui na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 16 e 17, que diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Pense no seguinte, O apóstolo Paulo ele disse que a Bíblia é inspirada por Deus e ela fornece o conhecimento que pode nos equipar ou nos capacitar para fazer tudo o que é bom. Ela pode nos ajudar a ver as coisas do ponto de vista de Deus. E nós sabemos que o conhecimento e a sabedoria de Deus são muito superiores aos conhecimentos de qualquer outro ser humano. Por isso, você amigo que nos visita pela primeira vez, conheça o autor da Bíblia por assimilar o conhecimento dele e de seu filho. O conhecimento que ele dará será vida eterna, conforme diz o livro de João, capítulo 17, versículo 3, que diz que o que significa vida eterna é conhecer ao único Deus verdadeiro e aquele que enviou Jesus Cristo. E também acate os conselhos da Bíblia, que o tornarão sábio neste mundo. Conforme diz o livro de Provérbios, capítulo 2, o versículo 6, que diz que Jeová é quem dá sabedoria, e dele procedem conhecimento e discernimento. Ele dá sabedoria, conhecimento e discernimento a todo aquele que está disposto a procurá-lo. Ele dá sabedoria, conhecimento e discernimento a todo aquele que está disposto a procurá-lo. Certamente temos todos os motivos para dar valor ao estudo pessoal da sua palavra, mesmo que requeira esforço e disciplina e sacrifício. Conforme entendemos até aqui, meus queridos irmãos, as profecias bíblicas indicam que, com a proximidade do fim deste mundo, o tempo para agir está se esgotando. E como já falamos, nós convidamos você que nos visita para estudar a Bíblia conosco, a fim de comprovar a si mesmo a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus, conforme Romanos capítulo 2, versículo 2. Mas como nós podemos fazer isso? Obtendo o conhecimento exato da verdade e depois examinar cuidadosamente as Escrituras a cada dia. Uma jovem cristã chamada Erin sentiu a necessidade de fazer o mesmo. Ela se lembra: fiz pesquisas, perguntei a mim mesma como é que eu sei que isso é verdade e examinei as Escrituras. Que excelente exemplo para todos nós, Que possamos fazer o mesmo nesse sentido. Por isso, por que não inicia o seu próprio programa de estudo pessoal? Leia a Bíblia diariamente e com muita atenção. Talvez fique surpreso de ver como você se sentirá diferente em relação à verdade e como aumentará em seu conhecimento. Por demonstrarmos fé nas boas novas, nós seremos beneficiados agora e no futuro. E é o que diz o livro de Isaías, capítulo 48, versículo 17. Vamos ler? Isaías 48, 17. Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel: Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina que é o melhor para você.
aquele que o guia no caminho em que deve andar. Quando aceitamos esse convite sincero, Jeová se torna o nosso ajudador. Ele se torna real para nós. Ele também nos mostra como podemos andar em verdadeira paz e harmonia. Seria uma tolice adotarmos como alternativa as teorias e filosofias de humanos imperfeitos. Jeová quer que todos nós usufruamos a vida. Ele sabe o que nos dá genuína felicidade. Seu mais sincero desejo é que prestemos atenção aos seus mandamentos. De fato, nós temos tirado muito proveito de seguir o caminho de Deus. Temos um real objetivo na vida. Um jovem que era viciado em drogas procurou a ajuda das testemunhas de Jeová. Ele aprendeu que Jeová se interessa nele como um indivíduo. Ele disse: "Aprendi que o Criador tem um propósito para o homem e oferece vida eterna aos que lhe agradam. Vocês nem podem imaginar como me sinto bem e feliz agora. Hoje tenho boa saúde, paz mental e um relacionamento achegado com Deus." Como vimos neste exemplo, essa amorosa expressão dos cuidados de Jeová deveriam reforçar cada vez mais a nossa confiança em Deus e na sua palavra, a Bíblia. Portanto, irmãos, acatar os conselhos bíblicos fornece uma esperança segura de bênçãos no novo mundo de Deus. Então, como nós analisamos aqui, irmãos e amigos, a Bíblia de fato é autêntica, como nós vimos através dessas grandes evidências. Sem dúvida, a Bíblia é um livro de Deus, é um guia prático para a nossa vida hoje. E Ele quer que você a leia, estude e ame a Bíblia. Mostre que você dá valor a esse presente de Deus. Se acatarmos os seus conselhos, com certeza teremos uma recompensa segura de bênçãos infindáveis, tanto agora como principalmente no futuro novo mundo de nosso Deus, Jeová.